Olha só, pessoal, milhares de presos em Minas Gerais devem ser liberados nesta semana para a saída temporária de fim de ano, conhecida como saidinha, né? Com as mudanças nas regras aplicadas no ano passado, apenas detentos do regime semiaberto têm direito ao benefício. Há uma discussão ali, é lógico, né? De quem teve a condenação um pouco antes, aquele movimento todo, mas em princípio é isso. Em Minas, ainda não há dados atualizados sobre a quantidade de pessoas que vão deixar os presídios, mas nos últimos anos, cerca de 4.000 presos foram autorizados a deixar os presídios nesse período. Neste contexto, William Travassos, será sepultado hoje o corpo de um homem assassinado em Juatuba, na Grande BH. Claudinei de Souza, de 47 anos, foi morto a tiros após ser perseguido por um homem armado que desceu de uma moto. Conhecido como Chapoca, ele estava em uma saída temporária de Natal e voltaria agora depois do Natal para o presídio. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o tema principal, quando você fala da saidinha de Natal, ou de qualquer tipo de benefício para preso, é entender que o sistema penitenciário brasileiro está falido, né? A gente tem hoje, faltam 28 mil vagas aqui, ou 20 e poucas, 22, 28 mil vagas, e você tem 30 mil mandados de prisão em aberto. Isso no Brasil inteiro é uma falência. Quem é que segura a cadeia? O esforço da polícia penal, do policial penal, aquele que está no miolo, é ele que segura a cadeia. A falta de investimento ao longo dos anos, os estados não conseguem fechar essa conta. E a gente vem observando não dá para afirmar que é uma política de desencarceramento, mas a gente vem observando que o Estado, como ele não tem espaço para prender o cara, o que ele faz? Coloca uma tornozeleira, vai criando outros mecanismos, né, de punição para o sujeito, e a gente tem aquela sensação da impunidade e de entender que parte do dinheiro que nós aplicamos no sistema penitenciário, ele está saindo pelo ralo, porque o sistema não funciona. Sou a favor, sim, do endurecimento, né, da saidinha, lembrando que presos que foram condenados até 2024, antes desta aplicação, eles permanecem no sistema antigo, eles não podem mudar, né? Ou seja, eles continuam a ter o benefício. Agora é uma mudança positiva. Agora, quando a gente fala em 4 mil, isso representa o quê do total do bolo? 3, 4, 5% do total que está saindo, né? Então eu não sei, eu acho que está na hora da gente repensar o modelo de gestão e como nós vamos tocar daqui para frente o sistema penitenciário, que é um grande desafio nacional. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Essa história é polêmica, né? Há muito tempo se fala disso. E já temos um primeiro caso, o caso trazido agora pela manhã pelo Oswaldo Diniz, desse rapaz esse homem, né, foi morto lá em Juatuba. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que nesse caso da saidinha, a gente tem que separar o que é teoria e o que é a prática. Na teoria, né, a saidinha é uma oportunidade ótima para o preso voltar a ressocializar, voltar a ter o contato com a família, e isso realmente acontece com a maioria deles, né? Fazendo uma pesquisa ali na Secretaria de Segurança, dos 4 mil que vão sair, a média 5% é que não voltam e vão se rescindir em crimes, né? Vão voltar a cometer algum tipo de crime. Só que 5% desses 4 mil são 200 presos, né? 200 criminosos que vão estar na rua, porque esses 200 não vão voltar e vão voltar a praticar algum tipo de crime no estado de Minas Gerais. Então, esse número é preocupante. Pode parecer muito pouco quando a gente fala assim, apenas 5% dos que têm o benefício, né, da saidinha não voltam para a cadeia. Só que isso são 200 criminosos de volta às ruas do estado. Então isso eu vejo com muita preocupação. Eu acho que é correta o endurecimento da legislação, né? A gente vê que de 2024 para cá, o preso que cometeu algum tipo de crime hediondo, considerado hediondo, ele não tem esse benefício. Então houve esse avanço. Agora, quando a gente pega esses 200, a gente vê vários episódios que acontecem, como o do Roger Dias, né, o sargento que foi morto por um criminoso que estava na saidinha, né, naquela época, a gente fica pensando se essa legislação não precisa ser cada vez mais rígida. E aí o WT cita, né, a questão do uso de tornozeleira eletrônica, como que isso pode ser feito para monitorar. Só que o Estado não tem tornozeleira eletrônica para todo mundo, né, WT? Parece que esse é um problema. Ou o monitoramento é cheio de falhas. Então, é aprimorar cada vez mais a fiscalização, o acompanhamento, para que algum dia a saidinha possa ser feita de forma segura. Posso dar só um pitaco? Lógico. Mas para fazer tudo isso aí, precisa de dinheiro.
A gente tem que entender. E é um sistema caro. E lembrando que esse cara que está saindo hoje, ele já está no semiaberto. Ele já sai para trabalhar, para estudar. Ele já está na rua, tá? É só para deixar claro isso. Oi, Edilene Lopes, bom dia para você. Essa história é muito polêmica, a gente viu muito debate em torno disso. Depois chegaram num consenso aí, que é o que o William está lembrando, né, do regime semiaberto. E aí a gente já tem o primeiro movimento, é lógico que esse homem que morreu é vítima, mas o primeiro movimento que tem ali em torno dessas saidinhas, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Nesse ano, muito possivelmente, o número de criminosos que terão acesso às saidinhas temporárias deve ser menor, porque foi aprovado no ano passado a legislação, que inclusive leva o nome do Sargento Dias, que em janeiro de 2024 foi morto por alguém que estava de saidinha temporária, não retornou, era um criminoso contumaz, inclusive um homicida. Vamos lembrar que não vale mais para crimes hediondos, mas a gente tem que refletir também sobre o papel do Congresso Nacional. Uma das funções bases do parlamento é fazer leis. E essa lei, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, tinha um problema e por isso teve um trecho vetado pelo presidente Lula, trecho de veto que permite que esses presos que hoje estão na rua estejam nas ruas hoje. O que ele diz é o seguinte, que na elaboração do projeto, o Congresso optou por proibir a saída temporária para visita à família no mesmo dispositivo, ou seja, no mesmo trecho que veda a saída temporária para atividades de convívio social. Então, diante disso, não foi possível vetar apenas a proibição da visita à família. Então, o segundo item, que era a visita à família, além do convite, a saída para o convívio social, acabou arrastando o veto para um veto geral, já que a Constituição não proíbe um veto parcial, não permite um veto parcial. Gente, a função do parlamentar não é fazer lei? Como é que o cara não consegue fazer? Imagina se todo mundo que tem uma atribuição não conseguisse executar ela direito. Não é um, não é dois, são 513 deputados e 81 senadores. Então, se de fato isso foi um erro do Congresso Nacional, é preciso prestar mais atenção, porque isso custa vidas. E sobre o sistema prisional, eu acho sim que as legislações devem ser mais rígidas, mas que o sistema prisional deve funcionar para ressocializar. O preso hoje acha que vale a pena ficar preso, porque tem regalias no presídio, embora a situação de um presídio seja péssima, e hoje o sistema ressocializa, mas não como deveria. Ninguém trabalha como deveria no presídio, não cumpre suas funções como deveria, não sai regenerado. Então, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é enxugando gelo. Não adianta enrijecer legislação, porque os números mostram que não está funcionando direito. Pessoal, seguinte, a falta do uso de cinto de segurança já matou 118 pessoas em Minas Gerais neste ano. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta que vítimas estavam sem o equipamento de segurança. A PRF alerta motoristas e passageiros que os ferimentos mais comuns incluem traumatismo craniano, lesões cervicais e também na coluna. Em casos mais graves, a morte, lógico, é imediata. Marcelo, o cinto de segurança é uma daquelas leis que pegaram no Brasil, né? Desde os anos 90, né? Impressionante, 1998, se não me falha a memória. Eu lembro um programa Roda Viva, que estavam debatendo com isso, com o Quércia, que estava prefeito lá em São Paulo, e ele fala, né, defende o uso do cinto, e aí o entrevistador pergunta, mas vocês querem obrigar a gente a usar o cinto? Ele fala, sim, é claro. Porque comprovadamente garante maior sua segurança. Em um caso de um acidente, um eventual acidente, você vai estar protegido. Quem está do seu lado vai estar protegido. Então, assim, é inacreditável a gente achar que hoje as pessoas, né, uma parte das pessoas, ainda não entendem que o cinto de segurança é para sua própria proteção. É assim, os números desses mostram que realmente tem alguns motoristas no Brasil que não adianta você desenhar. Eles não querem seguir a regra e não estão nem aí para a própria saúde, para a própria segurança. E hoje em dia, Edilene, as empresas colocaram um dispositivo muito simples, que é que você não colocou o cinto, começa a apitar na sua cabeça, né? Se a pessoa não quer usar, assim, por bem, né? Aquele barulhinho irrita, a pessoa acaba colocando também, ou seja, dificilmente você encontra essa pessoa que não quer usar cinto. Ainda existe uma lenda urbana que no banco de trás não precisa, né? Ainda existe essa lenda, ou seja, precisa sim, é lógico que esse cinto precisa ser usado em todos os bancos. Mas pegou, né? Acho que essa lei pegou. Graças a Deus pegou, Júnior. Agora tem uma coisa que eu não entendo. Como que alguém precisa fazer uma lei para te obrigar a viver? Como é que você não gosta da própria vida a ponto de ser obrigado a guardá-la? Então, nesse caso do cinto de segurança, infelizmente o que eu vou dizer é duro, mas é real. Você faz a escolha ruim e, infelizmente, muitas vezes paga com a própria vida ou paga com a vida do outro. É lógico que a Polícia Rodoviária Federal não estratificou dessa forma, William, e eu estou dando a visão de quem viajou muito tempo.
muitos acidentes por falta de cinto, as pessoas atrás estão sem o cinto e são arremessadas sobre o ocupante da frente, né, e que causa essa confusão toda. Excesso de velocidade, a falta do uso do cinto de segurança, uso do telefone celular, beber e dirigir. Todo mundo sabe que não pode. Desculpa, é uma hipocrisia absurda. Porque o que eu vejo no nosso cotidiano é a turma saindo para festinha ou para o boteco, enche a cara ou toma só 2 chopinhos e acha que pode pegar o carro. E eu não vejo fiscalização aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. Vão me apresentar 200 mil números, dizendo que estão fazendo aquelas operações da lei seca, como acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu não vejo. Então acho que é uma hipocrisia e as pessoas ainda não entenderam. Desculpa, cara, eu ando de moto, eu venho quase todo dia brigando com alguém ou chamando a atenção porque a pessoa está no telefone celular e ela vai desviando, ela vai invadindo a faixa do outro, sabe? E não tem a consciência. E o pior, você não vê, para além da fiscalização da lei seca, você não vê fiscalização de trânsito aqui em Belo Horizonte. Ou os senhores estão vendo? Sabe por que a turma continua a andar sem cinto de segurança, bebendo, usando o telefone celular ou acima do limite de velocidade? Porque não tem fiscalização. Você viajou esse final de semana? Oi? Viajei, filho. Você pegou estrada? Eu fui. Tinha policial em algum momento? Não tinha nada, peguei a 0,40, né? Eu tinha muito minério, chuva. Peguei uma chuva absurda, não vi nenhum tipo de fiscalização. É porque, desculpa, é porque eu também peguei a estrada Fernão Dias nesse fim de semana, eu fui e voltei, mas nem na barreira você viu os policiais. Eu fui para secretário e voltei no Rio de Janeiro. Eu rodei 900 quilômetros nesse final de semana, num bate e volta no sábado. Nada de polícia, ainda tá chovendo, amigo, aí você não vê mais ninguém. Eu entendo a cobrança por fiscalização, agora o uso do celular, por exemplo, é difícil, né? Não é difícil, é proibido, Marcelo. É difícil a gente achar um sinal que as pessoas param e não estão no telefone. Então, assim, que fiscalização que a gente vai ter que ter? Uma câmera em todo sinal? Um policial em cada sinal? Campanha educativa. Tem dinheiro, tem efetivo para isso? Eu acho que é mais a conscientização do motorista. Mas então aí é deixar cultural. Claro para as pessoas que, usando o celular enquanto dirige, ela pode se prejudicar. Ela coloca a vida dos outros em risco. Agora, cobrar só fiscalização, eu acho que não Mas a presença do policial, Marcelo, ajuda nessa educação que você está falando. Se você entrar agora no chat da Itatiaia... Não é educação, é medo, que ajuda mesmo. Se você entrar no chat da Itatiaia no YouTube agora, uns 200 estão mandando eu voltar para o Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque é cultural. Porque a turma não aceita que beber está proibido, e eles bebem e dirigem. Isso é comportamental. E por mais que a gente apresente aqui 30 a 40 mil pessoas morrendo por ano no trânsito brasileiro, a pessoa acha que não vai acontecer nada com ela. Então tem que doer no bolso. Desculpa, multa vai doer no bolso. Vamos fazer campanha de conscientização. Bota um monte de foto de carro destruído. Vamos contratar 500 mil policiais então, viu, WT, para colocar um em cada esquina. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que eu quero polarizar um pouquinho mais aqui, porque a polarização no Brasil chegou num nível, assim, muito interessante. Uma campanha publicitária das sandálias havaianas, que todo mundo conhece, né? Até na propaganda, fala, todo mundo usa, né? Virou alvo de críticas nas redes sociais após ser acusada por apoiadores da direita de ter um viés político. O comercial é estrelado por Fernanda Torres, indicada ao Oscar neste ano, e traz uma mensagem de incentivo para começar o ano com os 2 pés. Internautas interpretaram o discurso como um posicionamento político favorável à esquerda e passaram a pedir boicote da marca. Nos comentários, usuários afirmam que vão trocar os produtos da Havaianas pela concorrente, as sandálias Ipanema. Diante da repercussão negativa e da escalada de críticas, a empresa até deu uma escondida ali no feed, né, desse comercial, quando eu estou falando de redes sociais. Odilene, deixa eu começar essa com você, porque... a propaganda fala assim, basicamente, vou resumir para todo mundo quem não viu. Não comece o ano com o pé direito, né? Porque aí fez aquela relação com a sorte, papapá. Entre com os 2 pés, né? Com os 2 pés na porta, ou seja, depende muito mais de você. E aí eu fico olhando para a interpretação de texto de algumas pessoas, eu realmente fico preocupado. Pois é, Júnior. Primeiro, eu acho assim que as marcas, na hora de definirem suas estratégias de marketing, devem pensar nisso, né? Só entram se quiserem polarização, porque
Se não quiserem, devem de fato optar por não ter nenhum símbolo que identifique a um lado ou outro. Eu conheço gente que não come sanduíche da marca tal porque o dono é bolsonarista. Agora o outro não calça Havaianas porque o dono é petista. Gente, se você for parar de fazer tudo porque um é petista e o outro é bolsonarista, você não vai fazer nada. Você não vai no trabalho, você não compra nada, você não anda de ônibus, você não anda de Uber. Não existe isso. É muito raso esse argumento. Não vou usar porque o dono é assim ou não vou usar porque o dono é assado. Primeira coisa. Segunda, o Brasil está polarizado, então as partes precisam de inimigos. A briga pela anistia basicamente está mais morna, porque está no recesso parlamentar e porque a dosimetria foi aprovada, ou seja, pleito parcialmente atendido. A direita também precisa se manter viva nas redes sociais. Bela polêmica que arrumou agora. E algo que eu tenho lembrado e conversado com várias fontes, inclusive fontes da direita, que eu estou dizendo para eles o seguinte, porque muitos têm postado. Agora é a hora de voltar a usar o Raider e o Samoa. Quem é da década de 80 lembra disso. Porque não é... Porque tá todo mundo falando que não vai usar Havaianas. Não é fácil, não. Eu não lembrava da Samoa, não. É verdade. Samoa. Essa está sumida. E aí, William Travassos? Bom, vamos lá. Primeiro, eu me amarro usar uma Havaiana, né? Me sinto mais à vontade, uso bota quase que todos os dias. Chego no final de semana, coloco a minha Havaiana e vou ficar relaxadão. E aí, hoje, eu fui numa taberna, tava de camisa polo, bermuda e chinelo e Havaianas. E aí, postei uma foto com a companheira, aí daqui a pouco comecei um monte de... Você tá usando a Havaiana? Eu falei, como é que é, irmão? Logo você? Eu falei, mas qual o problema? O que é que eu fiz? Não, você não viu? Eu falei, não vi nada, tava rodando. Mas enfim, vamos lá. Aí vamos entender. Cada palavra, ela tem um sentido, um significado. E às vezes a forma que você está pronunciando ela vem com uma intenção. Eu não duvido nada que em algum momento possa ter algum tipo de mensagem subliminar, ou a intenção da Fernanda acabou acertando num ponto que trouxe um certo desconforto. E quando você pega a história da Havaiana, você tem lá o CEO da Alpargatas, que é a empresa, né, que toma conta do negócio todo da Havaiana. Aí tem o Liel Márcio Sintra Miranda, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo do presidente Lula da Silva entre 2023 e 2024. Então, acho que quando você vai pegando a Fernanda, artista de esquerda, as sandálias vermelhas, ela falando do pé direito, que não é para usar o pé direito, né? É para usar os dois, e pegando o CEO que trabalhou pro Lula, aí você pode chegar a um boicote, né? Marcelo, eu sei que você tá querendo falar, mas só olha pro relógio, tá? O tempo tá curto. Eu vou ser bem curto, viu, Júnior? A minha vontade é falar só uma frase. Descansa, militante. Né? Nem tudo é sobre direita e esquerda, não. Acho que o Brasil, a gente entrou num redemoinho tão ruim, que tudo vira direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. Nem tudo é sobre isso, não. Edilene lembrou bem. Tem gente que não ouve tal artista porque ele declarou apoio a tal candidato. Tem gente que não come tal coisa porque aquela empresa apoiou tal candidato. Gente, até onde que isso vai parar? Sabe, até onde nós vamos chegar nisso? Tem hora que tem que dar uma descansada. Nem tudo é sobre essa política chata de direita e esquerda, não. O Brasil é muito mais que isso. Então, assim, eu fico pensando até que é bom para a marca, né? Porque o tanto que isso está circulando na rede social, o tanto que isso está bombando, aqui, né? O tanto que está falando. Agora, eu acho que nem tudo é sobre direita e esquerda, não. Muitas vezes as pessoas simplesmente usam alguns termos e querem vender o produto. É muito diferente dessa polarização chata que o Brasil está preso há vários anos e, pelo visto, ano que vem vamos continuar nela. Mas a turma que entrou nessa polêmica ganhou like demais. Gente. Eu acho que explica muita coisa, falando né? Que a Havaianas tirou o post. Na verdade, ele tirou da página principal, mas está lá no Rios. É outra coisa. Usa o que você quiser, amigo. É isso. Ponto final, nosso Conversa Redação. Teve William Travassos, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca.